Estamos começando mais um programa do nosso podcast, o Podpost, resenha para empreendedores. No dia de hoje, estamos recebendo o Alexandre, policial civil que já passou pela divisão de homicídios, pela DIJU e hoje comanda o 3º DP da nossa cidade. Alexandre, muito obrigado, bom dia por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar aqui. Mandar um abraço para o Nilson Banana Narigudo. Espero você na próxima aqui, eu volto aqui se ele vier. Ele gosta de falar, de aparecer na mídia. Eu quero ver, Nilson, eu quero ver agora se você tem saco roxo, hein, bicho? E se ele não vir, eu vou contar as histórias dele, viu? Parece o diabo da Tasmânia, ele vira um furacão, nossa, dá problema, viu? Eu tenho filmagem, hein? Eu pego e vou apresentar aqui, se caso Vamos ele não pôr vir. nos cortes aqui, viu, Nilson? Alexandre, conta pra gente um pouquinho como é que é a correria do dia a dia. É mais papelada, é mais rua? Como é que funciona o trabalho hoje aí da Polícia Civil? Então, as pessoas às vezes não têm essa noção aí de como funcionam as polícias, né? A gente tem hoje várias polícias. A gente tem as polícias federais, as polícias estaduais, a polícia municipal, a guarda municipal. A polícia federal aí é conhecida aí nessas grandes investigações de corrupção e tal, polícia rodoviária federal. E as polícias estaduais são divididas em duas, tá? A polícia militar, que é aquele policial fardado ali, que trabalha com o flagrante para pegar e não deixar o crime acontecer. E a polícia civil, que é o que eu faço. A polícia de investigação, polícia judiciária. A nossa função, ela tem bastante dessa burocracia de pegar e mexer com papel. Papel não, né? Hoje a gente evoluiu, tudo é informatizado, mas digital, né? É algo bem burocrático. A investigação, ela tem todo um regramento administrativo ali. A gente não pode sair investigando uma pessoa se você não tiver um respaldo aí administrativo através do inquérito policial, então tem muito disso daí. Mas tem muito de rua também, eu defendo isso aí. A gente tem policial aí que fala que não, que hoje a polícia você faz ali num escritório, fazendo mais pesquisa e tal. Eu não acredito nisso. A gente tem que se mesclar. Tem que ter essa parte administrativa, mas tem que ter rua. Se você não pisar ali a lama de uma comunidade, se você não ir lá no local e sentir o cheiro da pólvora e do sangue de um local de homicídio, você não é investigador, você não é policial civil. Você tem que ter isso daí. Daí depois você volta ali para o ambiente de escritório, para a delegacia, para pegar e documentar tudo isso daí. Mas o ambiente de rua, essa violência, estar presente ali, conversar com as pessoas, faz parte do trabalho da Polícia Civil, que é o que eu gosto de fazer aí. Faz 20 anos que eu faço isso aí e adoro. Prefiro o trabalho de rua do que o administrativo, mas procuro mesclar isso daí. Agora que eu tô mais velhinho, eu tenho que também já não tá com o físico tão assim, né? Tem que dar uma desacelerada. Já pulou muito muro, né? Nossa. Eu sou grandão, né? O muro normal, pra mim, é 4 vezes maior do que numa pessoa normal. Aquela cerca já é o seu muro, né? Já é, mas bastante. Alexandre, como que rola o chamado? A gente sabe da Polícia Militar, você disse que ali 190, a militar vai para atender a ocorrência. A Polícia Civil, como é que é só depois do boletim de ocorrência feito? E aí, como que vocês mobilizam a equipe? Né? Por exemplo, a sua delegacia, hoje ela tem quantos policiais, por exemplo? Aí uma dupla cuida lá, uma dupla cuida cá, é dividido por regiões ou não? Depende do caso, você fala, gente, vamos aqui, vamos lá, vamos fazer assim. Como é que funciona essa organização? Bem frisado aí. Quando você está numa urgência, emergência, você liga 190, que é para a polícia ostensiva, a polícia militar que está ali para pegar e te acudir numa situação emergencial. Depois que passa esse momento, você tem que registrar a ocorrência. Onde você registra isso aí? Ou na Polícia Federal ou na Polícia Civil. 90% dos casos são da Polícia Civil, então você vai desembocar ali numa delegacia de polícia. Dependendo de onde você está, você vai em uma determinada delegacia de polícia. Aqui em São José dos Campos, a cidade é dividida em 8 circunscrições. São 8 pedacinhos da cidade que você faz o atendimento localizado daquela população, tá? Tem o primeiro DP, né? DP é Distrito Policial. O primeiro DP, que é a parte central ali, na região central, aqui que a gente tá na área do primeiro DP. O segundo DP, o Jardim Paulista, eu acho até que o Nilson está trabalhando ali. O terceiro DP é onde eu trabalho, pega a maior parte da Zona Sul ali, Morumbi, Campo dos Alemães. Que é na Ouro Fino ali. Isso, na Ouro Fino. Tem o quarto DP, que é ali na Zona Norte. O quinto DP, na região do Tesouro. Sexto DP, Vista Verde. Sétimo DP,
é ali na região do Satélite, também Zona Sul, e o 8º DP, Zona Oeste, ali região do Aquários, Jardim das Indústrias. Então, se você acontece um crime em que você está numa dessas regiões, você vai para a delegacia distrital ali para pegar e fazer a ocorrência. Tem algumas exceções, dependendo da modalidade do crime, por exemplo, se for homicídio, vai para a delegacia de homicídio, se for violência contra a mulher, vai para a DDM, se for idoso, vai para a delegacia do idoso, mas assim, a grande maioria fica nas delegacias de área. Eu hoje sou o chefe do 3º Distrito Policial, a gente cuida ali da Zona Sul, é a região do Morumbi, Jardim das Campo dos Alemães, Chácaras Reunidas, talvez a área, talvez não, é a área mais populosa de São José dos Campos. Nós hoje somos lá em, se não me falha, 10 policiais, contando os investigadores, escrivães, todos os policiais da delegacia. Só 10 policiais para tudo isso aí? Para 200 mil habitantes ali que a gente tem para atender. É um déficit de funcionário absurdo. Hoje a gente está vendo uma melhora no sentido de valorização da polícia depois que o Tarcísio assumiu. A gente veio de 20 anos, estou há 20 anos na polícia, eu vi 20 anos ela sendo sucateada. Pela primeira vez eu vejo alguma boa vontade, mas até você repor tudo que foi feito vai demorar. A gente tem alguns policiais entrando, tem concursos em andamento, mas assim, o déficit de funcionário da Polícia Civil é absurdo. Ali naquela delegacia a gente precisaria tranquilamente, uns de 40 a 50 policiais. 200 mil pessoas. Para você pegar e lidar de uma maneira adequada com as investigações. O que a gente faz? A gente dá o nosso melhor, tenta priorizar alguns casos, né, os casos mais graves, que é complicado, né, porque depende, às vezes, para as pessoas, determinada situação não é muito grave, mas para aquela pessoa, às vezes, tem um furto de bicicleta. Furto de bicicleta é um crime grave? Não é um crime grave. Se pensar um homicídio, latrocínio, mas você pensa aquele senhorzinho que ele só tem a bicicleta. Ele depende da bicicleta para ir trabalhar, ele depende da bicicleta para passear, para fazer tudo, e furtam a bicicleta. É o bem mais valioso que ele tem na vida dele. Isso às vezes acarreta a perda da vida dele, porque ele definha, porque é o que ele tinha ali como instrumento de trabalho. Então é muito difícil a gente lidar com esse tipo de situação. Então eu procuro ali, com essa sensibilidade da minha experiência, priorizar, fazendo essa mescla da questão de violência com a questão também da importância para cada pessoa que a gente atende. E tem gente também que faz muito boletim de ocorrência à toa, né, Alexandre? Não tem? Coisa simples, a pessoa vai lá, que poderia ser resolvido de outra coisa. Exatamente. O que acontece? O que é o boletim de ocorrência? Tá? Como a gente falou no início... E depois que ele é aberto, ele precisa ser fechado em algum momento. Isso. Você tem uma ocorrência criminal... Para o Estado ter ciência disso daí, é feito o boletim de ocorrência. Pode ir para a Polícia Civil ou para a Polícia Federal. É a notícia crimes. Mas é um boletim de ocorrência criminal. Em dado momento, surgiu o tal do boletim de ocorrência de preservação de direito. Deve ter sido algum advogado que inventou isso aí. E como o atendimento na delegacia é gratuito, então as pessoas, às vezes, para pegar e querer consignar algum fato que não é criminal, vai até a delegacia para pegar e narrar isso daí e colocar isso no papel. Eu sou contrário, isso aí é besteira, é burrice. Na maioria dessas situações, até eu dou a sugestão, como são questões comerciais, vai no PROCON, via online. Tem muito mais efeito e o PROCON aciona as partes lá. Ficar indo na delegacia para fazer o boletim de ocorrência de uma ocorrência não criminal não serve para nada. E o balcão da delegacia é um local extremamente inóspito, é um local extremamente agressivo para as pessoas. Por mais que a gente se esforce para pegar e atender bem, a gente tem que lembrar que ali vai entrar um cara que acabou de ser preso ali por uma tentativa de homicídio, por uma tentativa de estupro. A família ali é um ambiente extremamente violento até, onde pode acontecer alguma coisa. Então você ir para uma delegacia para registrar uma ocorrência dessa que não é criminal, eu não aconselho. Eu não recomendo. Você falou em PROCON agora, Alexandre. Vamos deixar um abraço aqui pro Jorge Assad. Gente finíssima, hein? O Jorge é da melhor qualidade. Esteve aqui com a gente também. Deu uma aula de direito do consumidor. Jorge, um abraço aí, viu? Ele é bom, meu amigo. Alexandre, e já teve algum crime que você chegou e você se deparou com uma cena que você pensou assim, poxa, como vamos resolver? Teve algum caso assim que foi muito complexo que... Todos são. Todos são.
É essa que é a primeira coisa. Primeiro que a gente sempre, por mais que a gente já tenha trabalhado, já tenha feito, a gente tem que ter essa humildade de pegar e saber começar do zero. Esse é o maior erro de investigação. É entrar numa cena de crime achando que você já sabe o que aconteceu. Isso é coisa de recruta. Eu vivo falando isso daí. O cara que ele sabe demais, sabe não. Você tem que esvaziar a mente e começar do zero a cada investigação. É um erro você achar que uma investigação é fácil. Eu já tive várias investigações assim que tomaram um rumo, daqui a pouco mudou completamente, justamente porque às vezes um detalhe passou despercebido. Teve um caso que até na minha rede social lá eu tenho esse caso filmado, foi um homicídio, um múltiplo homicídio que teve ali na frente daquela danceteria que era o Barcelona, depois virou Calabari, sabe ali na Pedro Frige? Isso. Sei. Ali, um rapazinho, ele foi morto. A câmera, na época, o do COI, que era uma porcaria hoje, um abraço aí pro Anderson, pro Bruno, pro Rafael, que tá lá agora, os caras revolucionaram a segurança pública, porque realmente o CSI hoje ajuda bastante, mas naquela época era muito raro a gente conseguir esclarecer um crime com base nas câmeras, que era ruim, o processo para pegar essas imagens era complicado, e esse aí foi um primeiro caso que a gente conseguiu esclarecer, porque a gente deu sorte, porque ela ficava rodando, e bem na hora que passou naquele ponto de ônibus ali, pegou 2 indivíduos, um deles armado, pegou e executou o rapazinho que estava no ponto de ônibus. E deu tiro, estava cheio de gente ali, acabou acertando uma outra pessoa. E a gente começou a investigação. O que aconteceu? Esses 2 rapazes, os autores, eles estavam, assim como a vítima, na balada. E houve uma briga lá dentro. A briga envolveu um desses 2 autores aí, porque ele tinha separado da namorada e a namorada estava lá na balada e viu com outro cara, e foi esse o motivo da briga. Aí saíram no soco ali, acabou a briga, esses 2 moleques foram embora, foram até ali a favela Santa Cruz, pegaram uma arma, voltaram. Nisso a balada praticamente já estava acabada. Tava esse menino aí que estava no meio da confusão, mas não foi o cara da briga, não tinha nada a ver, ou seja, era um alvo errado. Eles chegaram ali e executaram esse rapazinho. A gente começou a investigação, daí qual que era o pivô dessa história aí? Era a namorada do autor. A gente conseguiu identificar essa namorada. Aí, com base nessa identificação, a gente conseguiu identificar o namorado dela. E as testemunhas todas falavam que o autor dos disparos tinha uma tatuagem de coroa no pescoço. Aí a gente levantou essa menina aí, que era a namorada. Pelas redes sociais, a gente levantou o namorado dela, que tem uma tatuagem de coroa no pescoço. Pedimos, como funciona isso daí, a gente junta todas essas provas. Eu ia te perguntar isso agora. Ele não está mais em flagrante delito, porque isso aí se passou 2 dias. Ouvimos as testemunhas e solicitamos do Poder Judiciário um mandado de busca na casa desse rapaz, que já tinha outras passagens criminais, e um mandado de prisão dele. Decretou o mandado de prisão. A gente foi cumprir 6 horas da manhã, o que eu adoro fazer, pé na porta, estouramos a porta. Entrei no quarto do fulano de tal, falei, levanta. Na hora que o moleque começou a levantar, ele não parava de levantar. Quando ele levantou, ele tinha mais de 2 metros de altura. Eu falei, que coisa, porque eu tinha a imagem do crime. Eu vi que os 2 caras eram do mesmo tamanho da vítima. A faixa de 1,60, 1,70. Que já eram altos pra você, né? Não, todo mundo. Uma criança recém-nascida é alta pra mim. Mas na hora que eu vi aquele cara, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Esse cara não é o cara que eu vi da imagem. Daí a gente vai ver, fala, você é namorada do cara? Não sou, mas ela tá namorando com outro cara. E o outro cara também tem uma tatuagem de coroa no pescoço. Coroa. Daí a gente fez a papelada, não prendemos eles, informamos a juíza desse erro. E daí evoluímos, identificamos esse, aí sim, nós prendemos os 2. O que estava com a arma, mas esse rapazinho da tatuagem da coroa, na época com 17 anos. O que deu os disparos, ele tinha, eu acho que 19 anos mais ou menos, e esse outro, que era o pivô da briga, tinha 17 anos, nós prendemos os 2. Esse vídeo ficou famoso na minha página do YouTube, porque eu peguei e interroguei ele assim, daí ao final eu perguntei, você tá arrependido? Você tirou a vida de um... Aí ele falou, tô arrependido. Falei, você tá arrependido porque você matou o cara ou porque você foi pego? Ele pensou assim, falou, eu tô arrependido porque eu fui pego. Queria matar o cara mesmo e tal, por causa da treta. E
burro, porque ainda matou o cara errado, não era o cara que estava com a namorada dele lá. Mas esse foi um dos casos aí que eu falei para você como que é a investigação. Às vezes você toma um rumo e ele tem uma bela de uma guinada para outro caminho, como vários casos. Se você tivesse prestado atenção, você tinha levado o cara errado. Sim. Não, mas assim, provavelmente essa informação ia vir. A gente tem alguns detalhes ali na estratégia de investigação, porque a gente não pode, às vezes, chamar, por exemplo, essa menina que era alvo, que era a namorada. Era ruim a gente chamar ela para ouvir, porque isso ia dar o start no rapazinho, ele ia fugir. Então a gente fez esse trabalho via rede social, mas assim, o trabalho da polícia, ele é complicado. Você tem que pegar e tá... E deixa eu te perguntar uma coisa. Sempre revendo. Para você chamar a pessoa para ela ser ouvida, é só você chamar, intimar, ou precisa também da autorização judicial? Não, intimação. Intimação normal. É uma prerrogativa do delegado de polícia. Do juiz também, mas o delegado de polícia faz a intimação. Sempre que houver a necessidade... Ele faz a intimação e acabou. Faz a intimação, isso. Se a pessoa não comparece... Aí você tem que pedir para o juiz... Isso, daí tem a provisória, preventiva, enfim. Isso, daí tem uma intimação coercitiva. Daí a pessoa é obrigada a vir se ela for testemunha. Se for autor, não. Se o cara for investigado, não dá para você pegar e trazer contra a vontade dele. Aí o que dá para você fazer é solicitar do juiz a prisão temporária dessa pessoa. E primeiro vem a temporária e depois a preventiva. As prisões, a gente tem a prisão definitiva, que acontece o seguinte, você tem uma investigação... Aí isso vira um processo e a pessoa é condenada em primeira instância, segunda instância, terceira instância. Tipo o presidente da República, que aconteceu lá com ele lá. Só no final, a hora que houver um trânsito e julgado da sentença, é aí que ele começa a cumprir a pena. E às vezes a pessoa responde em liberdade, decreta, acaba o processo, ela é condenada e ela está na rua, você está com mandado de prisão, que é o mandado de prisão por condenação. Certo? Essa é uma modalidade. As outras prisões são prisões cautelares, tá? Que daí você tem a prisão civil, né? Que é a prisão por pensão alimentícia, e a temporária e a preventiva. A temporária é uma prisão para investigação. É uma modalidade de prisão para as polícias judiciárias. Então, assim, eu preciso prender porque durante a investigação eu preciso que o cara venha para a cadeia, porque senão eu não consigo fazer a investigação. Ele vai atrapalhar a investigação. Que é esse caso. Às vezes eu intimo, ele não vem, daí fico sabendo que ele está ameaçando testemunha, ou que ele está armado. Eu tomo uma investigação de homicídio. A testemunha pega e me aponta, fala aqui, ó, fulano de tal que pegou e matou. Eu vi ele matando. Inclusive ele está em determinada casa, ele está com arma ali, e ele falou que ele vai matar a outra pessoa. Não tem cabimento eu ir lá e intimar essa pessoa. Aí eu peço a prisão temporária e explico isso pro juiz. Falo, ó, eu preciso dele aqui, porque ele vai matar outra pessoa e outra coisa. Tem que passar ele por um reconhecimento pessoal e tal. Então é isso daí. Resumidamente, é uma prisão para investigação. Já a prisão preventiva é parecida, mas é para o processo. Se caso você faz os trâmites e chega numa prova ali que, tudo indica que é a pessoa... E se você não prender ela, o processo não vai ter eficácia, aí decreta-se a preventiva. Então, a provisória pode ser quantos dias? A temporária, ela tem de 5 e de 30 dias. A preventiva não tem prazo. Não tem nada, fica lá. Fica lá até o julgamento, E daí depois tem a por condenação. Entendi. Teve algum caso, Alexandre, que te mexeu com você assim, emocionalmente? Quando você pega criança, por exemplo, idoso. Isso aí assim, é isso daí. Eu costumo falar, tem casos de quando envolve criança, é bem complicado e... Aquela situação de você chegar em casa e não conseguir dormir, por exemplo. Sim. Tem um caso que eu já falei outras vezes, faz quase 20 anos isso daí. Eu lembro como se fosse hoje a cena. Uma chacina, foram 4 mulheres mortas e uma criança, uma menininha também. Cheguei na casa, bati o olho, a perna para fora, assim, era a primeira senhora morta com um tiro na cabeça. Entrei mais um pouquinho ali, a filha dessa mulher aí também morta, com um tiro na cabeça, na lateral, assim. Um pouquinho mais para frente, uma outra morta, com um disparo na cabeça. E no finalzinho do cômodo ali, tinha uma menina, que já chamou a atenção, e o pessoal falou que tinha criança na cena de crime. Eu falei, puta, é essa menina. E a menina tava com uma bonequinha no braço, né? Mas era uma adolescente e tal, já era uma situação horrorosa. Na hora que eu cheguei perto, eu bati o olho na bonequinha. Não era uma bonequinha, era uma outra, né? Ela tava com um nenenzinho na mão.
E era justamente esse nenenzinho aí, era a filha do autor dos disparos. Ele foi ali, matou a família inteira, inclusive a própria filha. Um caso gravíssimo, assim, no dia mesmo a gente conseguiu pegar o cara. Ele mas matou até a criança? Hoje, a criança, tiro encostado, assim. Que isso? Quando eu bati o olho naquela cena lá, foi terrível. E até hoje eu lembro disso aí. Outra situação que, assim, marca a gente, assim, de forma excepcional é quando no exercício do nosso trabalho a gente perde um colega, né? Colega de trabalho. Enquanto a profissão da maioria das pessoas aqui, vocês estão aqui, às vezes erra aqui, a live cai, ou alguém mecânico vai lá, faz uma besteira lá, funde o motor do carro. O nosso erro é a morte de uma pessoa. E quando é de algum colega, eu te perguntar isso agora. A parte de socorrer e tal, assim, é algo que choca e emociona bastante. E atrapalha bastante, né, Alexandre? O curioso, a imprensa, né? Nós tivemos agora recentemente a questão do cabo, acho que Santana, salvo engano aqui, que tomou um tiro no pescoço, né? Você vê ele sozinho no meio da comunidade, a comunidade, em vez de apoiar... um absurdo ali, né? Ele sozinho ali, vai o cara com a arma. Não, solta ele, trabalhador. Mas assim, acontece muito, é difícil lidar com essa situação na técnica policial, aí a gente nomeia isso aí como crise, né? Uma crise operacional. É difícil, assim, você manter ali a sanidade, você fica... Parece que você está andando em cima de uma navalha, porque você fica entre o excesso, que você vai ser julgado ali porque o pessoal está te filmando, porque você deu um soco em alguém, porque você bateu, você desfere um tiro de arma de fogo, mata alguém. E a omissão resulta na sua morte, ou até morte de terceiros ali, uma fração de segundo que você deixa de pegar e reagir pode custar a sua vida. A sua vida, isso que eu ia te falar. O trabalho policial não é fácil por conta disso daí. Uma fração de segundo. Aí depois o pessoal vai para a imprensa, vai ficar dias falando, vai analisar, que é um absurdo, pegar, né? Aquele monte de pseudo especialista falando das coisas, vai ter um monte de gente, vai ter juiz para julgar, promotor, os próprios colegas policiais, a sociedade, mas o policial tem que tomar uma decisão numa fração de segundo. E aquela fração de segundos pode resultar na morte de alguém ou na sua própria morte. É difícil. O trabalho policial ele não é fácil em nenhum local do mundo, mas aqui no Brasil é isso que eu falo, pessoal. Às vezes as pessoas falam assim, né? Não, mas o rapaz nem atirou e o policial já matou. Mas vai esperar o cara atirar? E então, se ele não errar o tiro? E se vir na sua testa o tiro? Aí como é que você atira depois? E assim, a pessoa assiste filme e acha que é do mesmo jeito. Se você pegar e tiver uma ação, um confronto ali, que você pegar e atirar primeiro, com a pessoa apontando uma arma para você, a probabilidade de você morrer é muito grande, porque a pessoa, mesmo com disparo de arma de fogo, ela é capaz de revidar. Então, assim, o trabalho policial não é fácil. A gente vê o pessoal, não, mas por que atirou e tal? Fala, apontou a arma, atira. Tem que atirar, não tem o que fazer. Você vai Se esperar, você vai pegar e vai conseguir contar com a sorte. Neutralizar a pessoa, mas o salário que a gente recebe não é para morrer. É para pegar e sobreviver. E está na Constituição, a legítima defesa. Se alguém atentar com a sua vida, mesmo que putativamente, hein? Mesmo se você achar que isso está acontecendo, é legítimo a reação. Por isso essa é a orientação que eu faço. Aí hoje eu tenho mais subordinados do que superiores, né? Quando eu converso com a molecada que está entrando agora, eu falo bastante isso daí. Tome cuidado com vaidade, porque a gente se perde na vaidade. Tem muito policial que nessas ocorrências, mas o cara me xingou e você perde a paciência, Não é, você tem que ser profissional. O cara não está xingando você, não está xingando o Alexandre, ele está xingando o policial, a instituição. Não é você não pode ficar ofendido, você tem que fazer seu trabalho de uma maneira profissional. Mas se você vê que você está arriscado ali a ser... a atirarem a sua vida, seja com uma faca, seja com um disparo de arma de fogo, defender. Você não tem tempo de pensar duas vezes. O primeiro raciocínio é o seguinte: mate, porque você tem a obrigação de voltar para a sua casa. Não pense duas vezes, porque senão você vai morrer e não vai voltar para casa. É melhor você ser julgado por 7 do que carregado por 6. Mas não faça isso por vaidade ou por questão emocional. Se o cara te provocou e você tem uma condição de você pegar e sair dali, mas você vai fugir da ocorrência, foge, depois a gente volta com a cavalaria. A gente tem que ser profissional. Se você está numa situação de pegar, não é para você ser covarde. A polícia não é lugar para covarde. A gente vai todo dia enfrentar o perigo. É isso que a gente tem que fazer. Enfrentar o perigo. Mas a gente não pode ser estúpido.
Se a situação está mais complicada do que você tem condição de enfrentar ali, recua. Espera o apoio, depois você vai para cima. E também você não pode se acovardar, né? Tem muito policial que quando vê uma dificuldade já enfia o rabo entre as pernas e você fala, não, você está no lugar errado, campeão. Você também não pode ser covarde, você tem que pegar e enfrentar o perigo. Mas, Alexandre, a polícia hoje, ela deve enfrentar o problema que nós todos estamos enfrentando com a mão de obra. Eu tenho certeza absoluta que não se fazem mais policiais como antigamente. Hoje o policial é a geração nova, né? Então a gente costuma falar que aquela geração mais TikTok, né? E eu sofro com a mão de obra, cara. Então eu fico imaginando. Hoje você não tem aquele policial que entra mais, né? Você fica vendo os expoentes da internet, aí vamos dizer assim, um Conte Lopes da vida. Você não acha mais um Conte Lopes pra rua. Esse né? É meio papo de tiozão. Assim, eu acho que eu não concordo com você. Eu acho que hoje é exatamente da mesma maneira que era antigamente. Tem as pessoas que são mais afrontivas, tem as pessoas que são mais acovardadas. A diferença hoje é que a gente tem uma superexposição de todo mundo. Então hoje tem os Conte Lopes, tem os Sherlock, o Charles Bronson que fazem as coisas do mesmo jeito que tinha antigamente, e tem os bunda mole. Vai ter, sempre tem. Assim. Tem isso. O que evoluiu foi a tecnologia. E assim, hoje a fiscalização é maior. Porque então, isso que eu ia te falar. Antigamente não tinha tanta fiscalização. Mas assim, eu acho que isso não é desculpa pro cara se acovardar e não é desculpa pra pessoa ser estúpida. Na polícia, você tem que pegar e ter os parâmetros, achar. Seu local é lógico, vai ter aquele policial que é mais elétrico, tem aquele cara. Eu começo a brincar com o pessoal lá na minha delegacia, porque eu não elogio ninguém. Eu sou desse chefe chato, que eu gosto de cobrar, porque a melhor maneira de você pegar e ensinar a pessoa que está começando é com essa coisa de. Eu não gosto de gente que fica elogiando a gente. É falso. A gente tem que pegar e criticar as outras pessoas. Assim as outras pessoas melhoram. Eu falo na minha delegacia aqui, ou a pessoa é burra ou é cagão. Esses são os dois policiais que eu tenho. Falou, ou você foi burro ou você foi cagão. Que é burro, foi estúpido, exagerou, se expôs demais, foi burro. Cagão, não se expôs, mas não fez o seu trabalho. Que é para a pessoa achar a química dela ali, para pegar e entrar, saber. Não vai muito para burrice, ser estúpido e acabar se machucando, se ferindo, fazendo cagada, mas também não seja cagão. De você, não, vou dar essa cana, porque não. Você tem que pegar e achar esse meio termo aí para ser um policial decente. Estão dando tiro em nós aí? Não sei não, Alexandre. Tá de colete aí ou não? Não. Misericórdia, hein? No couro. Alexandre, tem um amigo nosso aqui que mandando mensagem, é o Tiagão do São Judas. Diz que é fã do seu trabalho e acompanha todos os seus vídeos aí nas redes sociais, viu? Um abraço, Tiagão. Acompanhando os vídeos lá. Motoboy hoje tá na Cervenga. Um abraço, Tiagão. Esse aí faz o trabalho mais perigoso que o meu. Os únicos que ganham da gente são os motoboy, andar de moto aqui, coisa de louco, né? Nossa, eu passei ontem ali pra região sudeste lá, eu vi dois caras de moto caído ali. Trem perigoso esse negócio de moto, hein? E infelizmente tem que ter, né? Infelizmente é uma coisa que alguém, infelizmente, vai ter que sacrificar, alguém vai ter que cair para chegar a marmita no trabalho de alguém, para chegar o lanche. Não tem o que fazer. Alexandre, hoje com as redes sociais, você acha que melhorou o trabalho da polícia ou piorou? Melhorou. Eu acho que o mal triunfa no escuro, assim, sabe? Eu costumo falar que a barata, ela gosta do escuro ali. Você botou luz, as baratas tudo corre. Bandido é a mesma coisa, criminoso, sem vergonha. Então, assim, é lógico que tem um aspecto... no escuro, né? Isso. Tem um aspecto ruim. Toda tecnologia, nada é utilizado 100% para o bem. Mas se você colocar num parâmetro assim de ser bom ou ruim, eu acho que está melhor. Hoje em dia, as coisas elas são mais expostas. Isso é bom. A gente está num momento de transição. A gente tem que tomar cuidado também com esse excesso de liberdade. Você tem muitos golpes aí que a gente tem que dar um jeito de pegar e segurar isso, que é a parte ruim da internet. Mas se for colocar numa balança, eu acho que é bom, é legal isso aí. Eu acho que é bom para as pessoas boas. É ruim para quem é sem vergonha, porque daí é mais difícil do cara ser aquele canalho a vida inteira. Porque tem aquele cara que você acha que ele é bom, não, mas na verdade... Que daí descobre rápido, né? Faltou botar um holofote ali para saber quanto sem vergonha que ele é. E assim, dá mais oportunidade. Antigamente, se você não tivesse dinheiro para comprar um livro, para fazer não sei o quê, você não tinha como pegar e melhorar na vida.
Hoje em dia, com a internet, se você for esforçado, você busca ali e Tudo. tal, você acaba tendo uma chance, não a mesma chance, porque é lógico, quem tem dinheiro tem mais recurso e tal, mas você tem uma chance. Então a internet veio para auxiliar. E nas investigações é assim também. Daí cabe ao policial ser mais fuçado ali para pegar e utilizar das ferramentas de internet, de inteligência artificial, tudo isso daí como toda a profissão. Alexandre, hoje mesmo com a tecnologia, qual que é o maior desafio ainda que vocês enfrentam lá? É o equipamento? É a Recursos viatura? humanos, é falta de gente. É falta de gente. O resto tudo a gente dá um jeito. A arma ruim que o Estado dava, eu sempre operei de Glock, hoje o Estado está dando uma arma boa, aliás, eu nem tenho como reclamar. Hoje eu opero com uma Glock, eu tenho uma calibre 12, que é uma das melhores do mundo, eu opero com um fuzil Arad, que é o melhor fuzil do mundo, então as armas são boas. As viaturas não estão boas, a gente está deixando a desejar, precisa. Veio muito recurso para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, veio muito pouca coisa, mas assim, aquele negócio, a gente tem que ter bom senso, né? Foi 20 anos de sucateamento e as coisas estão melhorando, então eu não gosto de ficar criticando muito, porque é injusto a gente pegar e querer que mude de uma hora para outra. Na teoria... Mas se eu for pontuar uma coisa, é recursos humanos. Porque quem faz investigação, quem prende, não é viatura, não é arma, não é o policial. Você pega e dá pega um policial bom e dá um estilingue para ele é melhor do que qualquer... Do cara de fuzil. Exatamente, com um imbecil com fuzil. Não adianta nada. O cara principalmente no nosso trabalho, que é de investigação, você ter mais gente ali para você pegar, porque é complicado isso aí, né? A gente está acostumado com período de trabalho, né? Você começa a trabalhar, o expediente é das 9 às 19, mas a investigação ela é 24 horas, 7 dias por semana, você não pode parar. Isso aí tem falar, como é que você desliga, cara? Porque chega final de semana, com certeza deve chegar coisa no celular, eu tenho eu desligo na hora que a minha mulher me enche tanto o saco para pegar e voltar para a vida de casa. Você desliga. E tem que desligar, porque senão... Mas assim, sempre tem um trabalho emergencial que está andando, é difícil. Talvez assim é o maior ônus que eu levo da profissão. Duas coisas. O desgaste de lidar com coisas ruins. Isso aí impregna na gente, sabe? Você pegar e ver o sofrimento das pessoas, lidar com essas angústias aí, não tem... O psicopata que não se prejudica com isso daí, isso aí prejudica. Você tem que ter um estômago, um sistema ali de pegar e tá sobrevivendo a isso aí, mas é uma coisa extremamente desgastante. E, tinha um outro problema, fugiu. Talvez esse é o problema maior que a gente tenha na profissão. Você que passou ali pelo homicídio, então, o nome já disse, tinha muito homicídio, né? Você consegue entender, assim, por que alguém mata, cara? Porque tem coisas que são motivadas, né? Você tem ali, por exemplo, igual você citou, um senhorzinho, de repente perdeu a bicicleta, era coisa da vida dele, ficou doido e foi lá e matou uma pessoa. Uhum. Mas tem gente que mata motivo torpe, né? Fútil e mata e... Uhum. Não, tem só porque eu tô ficando gaga, eu esqueço, é o desgaste. E uma outra coisa que talvez que prejudique muito é justamente essa condição que eu falei de você não ter como se desligar do trabalho. Assim, o trabalho ele não para. Então, às vezes, você perde final de semana e tal. Então, é só para completar o raciocínio que deu a tela azul aqui na hora que a gente estava falando. E o homicídio, por que a pessoa mata? O homicídio é o crime mais democrático que tem. Todo mundo pode ser vítima, todo mundo pode ser autor. Então, assim, os motivos são diversos. Hoje a gente trabalha, e eu participei aí de uma fase que eu tenho muito orgulho aqui, que a gente pegou, estava 20, 30 homicídios por mês aqui em São José dos Campos por causa de briga do crime organizado. E a gente fazendo um trabalho muito bom ali, que começou com outros policiais que vieram antes de mim. Eu entrei na equipe de homicídios, era o Clovinho que estava lá, que já era uma referência. Clovinho aposentou já ou não? Não, tá trabalhando. Tá nativo. Tá na Zona Leste. Ele já era assim, um cara que muito acima da curva por conta do trabalho que fazia. Eu trabalhei com ele, eu aprendi muito. Aí acabou que ele pegou e até subiu na carreira lá, ficou chefe da DIG, e eu assumi a equipe de homicídios. Aí acabou que ele saiu, eu saí também, depois eu voltei para homicídios e fiz toda essa jornada na homicídios aí. Daí trabalhei com o Washington, Adame, que era meu chefe, que eu aprendi muito, o Dr. José Henrique, tinha trabalhado com o Dr. Neymar. É uma galerinha ali que... Neymar hoje é o chefe, né? O Dr. Neymar é o delegado geral, lá da equipe né? de homicídios. Outros policiais que estão lá, o Bentinho, Fernandinho,
a Mariana, que é uma policial extremamente eficiente, o Doni, que não é nem um policial ali, ele é um objeto de decoração da delegacia lá, porque é um cara muito legal. Então, assim, todo esse trabalho aí fez com que esses homicídios diminuíssem. Também aqui a cidade ajudou bastante, como eu disse, já frisei aqui, o trabalho do Anderson Farias. Hoje tem um programa ali, a São José Unida, né? Que mudou, que transformou tudo, em lei, né? Mas assim, o Felício e o Anderson não é por questão partidária, não. Eu tenho meu lance político, mas eu gosto de frisar isso aí por justiça mesmo. Porque não tem nenhum outro lugar administradores que são tão envolvidos e incentivam o trabalho de segurança. Eu nunca vi, tá? Então, e isso daí fez com que a cidade investisse na Guarda Municipal, que hoje a Guarda Municipal de São José dos Campos é a melhor do Brasil, disparada. No sistema de câmera, na integração, você vê que o prefeito ele chama, porque tem a rusga da Polícia Militar com a Polícia Civil, a Polícia Federal, tem as bicudices ali, normalmente por causa dos superiores, mas ele trazendo esse sistema aí, com um sistema de premiação, inclusive, lá, que ele chama todo mundo para pegar e condecorar, chama todo mundo para fazer o trabalho unido e integrado. Isso daí fortaleceu bastante a segurança em São José dos Campos. E você vê a diferença. Porque o pessoal fica criticando o Vale do Paraíba como uma área violenta. Beleza, o Vale do Paraíba, a gente não pode esquecer que o Vale do Paraíba está entre São Paulo e Rio de Janeiro, as duas megalópolis. É a rota, né? Os dois estados mais violentos do Brasil. Mais violentos não, mas mais ricos e... Principalmente o Rio de Janeiro é extremamente violento ali. São Paulo, talvez um pouco mais evoluído, mas o Vale do Paraíba fica ali no meio. Então é lógico que você vai ter indicadores criminais muito além do que na maioria do Brasil. Toda a riqueza que passa por aqui. Só que São José dos Campos é uma ilha que funciona por conta dessa gestão nacional. Eu acho que o bandido ele passa aqui, ele fala, não, eu vou para Caçapava, porque aqui... Exatamente, mas é assim mesmo. Eu vou fazer porque o bandido tem uma coisa que é a economia do crime. O bandido ele só para de cometer crime em duas coisas. Ou pelo medo da alta punição. Por exemplo, se a gente chegasse e falasse aqui, mudasse pena de morte por guilhotina para quem fizesse determinado crime. Ia diminuir a criminalidade, porque o cara, se eu for pego, guilhotina. E a outra coisa é justa se eu for pego. Você não precisa nem de uma pena muito grande, mas você precisa da efetiva punição para quem fizer. Se o cara tem certeza absoluta, ele tem certeza absoluta, não precisa ser nem para cadeia, que ele vai tomar uma multa, ele deixa de fazer a coisa errada. Você entendeu? São essas duas coisas. Uma lei mais eficiente, que assuste, e a efetividade da identificação da pessoa e da punição. Em São José dos Campos, por conta dessa integração do sistema de câmeras, criou essa sensação de que todo mundo que faz alguma coisa de errada aqui é identificado. Uma lei ruim, que o cara sai na audiência de custódia, que ele não vai ficar assim, como é em qualquer local do Brasil. Mas só o fato do cara saber que ele vai ser pego, ele o que ele faz? Vai para Caçapava, vai para Jacareí, vai para... Alexandre, e você tocou no assunto de audiência de custódia, né? Como é absurdo, né? Essa semana, se não foi essa semana ou na passada, foi apreendido um cidadão ali com 220 e poucos quilos de droga, cocaína, eu acho. E a custódia soltou porque disse que não configurava. Isso não é culpa da audiência de custódia, né? Do juiz ruim, né? O juiz não pode pegar e soltar. Nossa, isso é cada interpretação. Ele não pode pegar e fazer uma coisa dessa. Fala a verdade, é absurdo. O cara que faz isso daí, ele tá pegando e é um atentado contra o sistema público total. Eu vejo o pessoal criticando a audiência de custódia. A audiência de custódia ela não é ruim, não. O problema é a legislação. Porque o que é audiência de custódia? É você submeter um criminoso depois de 24 horas perante um juiz. Isso é certo. Qualquer local do mundo é assim. Você tem que pegar. Você prendeu, imagina. Você vai para cadeia, você tem que pegar e ser colocado na frente do juiz. O problema é a regra da audiência de custódia, que hoje a audiência de custódia só serve para o criminoso reclamar da polícia. E daí isso vira um processo administrativo, ou o cara sai na rua porque a legislação é ruim e ela entende que, coitadinho, se você pegou e cometeu um crime sem violência ou grave ameaça, não é para você ficar preso. E o policial foi muito duro com ele. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer? É a minha opinião. Tem que manter a audiência de custódia, mas tem que mudar as regras dela. E mudar a legislação, que vai passar pelo juiz, porque tem casos que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, esse caso que eu falei para você, que eu errei, eu percebi o erro. Imagina se fosse um policial que deixasse passar um cara o cara errado. Pego,
ele tem que ser colocado na frente de um juiz até para sanar, eventualmente, algum erro. Porque o policial erra também, Exatamente, né, Alexandre? o Ser policial, humano. Não, erra e tem policial que é mal intencionado também. E assim funciona. A polícia, ela faz parte do poder executivo do Estado. E a polícia ela tem que ter um freio. E o freio é justamente a justiça. Porque ali não é mais uma pessoa acusando. Aí a pessoa tem direito ao advogado, um promotor para pegar e acusar e um juiz para defender. Eu não sou justiceiro de pegar e falar tem que colocar todo mundo na cadeia, matar. Não é isso daí. A gente precisa de legislação justa. Que a pessoa que faça alguma coisa de errado, ela seja punida. A pessoa que se tem dúvida que ela fez alguma coisa de errado não pode ser punida. In dúbio pro réu, porque ela pode ser inocente. A gente tem que aplicar isso aí. Mas no Brasil é uma bozolândia. O cara, como você falou, o cara... Pô, mas beleza, ele foi pego uma vez furtando no supermercado. Audiência de custódia? Sai, beleza. Daí no mesmo dia ele é pego de novo, na outra audiência de custódia. Aí pegou segunda vez, aí vai sair de novo. Não. Aí vai esperar o cara matar o dono do mercado. Exatamente. Agora não, você teve a sua chance, sabe? Agora a segunda vez, a terceira vez, a 10ª vez, eu cheguei a prender a mesma pessoa 3 vezes no mesmo mês. Eu brinquei com ele, falei, você pode pedir música no Fantástico. Terceira absurdo, vez, né, catando o mesmo moleque, no mesmo mês, eu já sabia até onde o moleque dormia. Porque a gente prendia, a justiça soltava. Prendia e soltava. Aí quando eu fui pegar a terceira vez lá, eu sabia a cama dele. Falei, dá licença, senhor, já sei onde é. Fui lá e, acordei ele lá. Tem vídeo disso aí. Falei, levanta aí, vamos de novo. Alexandre, e assim, você falou em vídeo. Isso aí é permitido pelo Estado, você filmar a ocorrência? É obrigatório para muitas instituições. Tá? E que daí você até resguarda você, né? Exatamente, A hora que hoje o em rapaz dia é uma tecnologia... Exatamente. Senão ele chega na audiência de custódia e fala assim, pô, o cara me bateu, o cara me maltratou. Não, exatamente. Tá aqui, ó. O que limita a filmagem? Não tem. Você faz a filmagem. Se você quiser me filmar, você filma. Você não pode me filmar no meu ambiente privado, dentro da minha casa. Se você quiser fazer isso daí, para fazer isso, você vai precisar de uma ordem judicial. E aí, como vocês têm... Você filma quem você quiser. E a divulgação da imagem que é restrita também. Você vê o que é um cuidado que eu tomo para não mostrar a identidade da pessoa. A menos que ela autorize. O último cara que eu prendi, ele pediu. Ele pegou e falou, tá filmando, vem cá que eu quero falar, eu quero explicar aquele roubo da moto que teve. O cara roubou a moto, tinha uma criança junto. Ele estava desesperado, porque é um dos 2 autores, não sei se vocês viram isso daí. Isso aí foi na Zona Sul ou não? Isso, na Zona Sul. O cara meteu, 2 moleques meteram o canhão num cara, o cara com uma criancinha dentro da moto e tal. Isso aí deu um banzé todo, a gente identificou. São 2, a gente prendeu um deles. Quando a gente prendeu, tá filmando, eu quero falar pro pessoal para explicar que eu tava junto lá, que eu não coloquei a arma na criança, quem foi que colocou foi o outro. Ele quis falar, ele quis. Aí ele falou isso daí porque tinha a imprensa junto, filmando. Daí o cara da imprensa pegou e me falou, ele pegou e pediu para falar, eu posso mostrar a imagem dele? Eu falei, não mostra. Não mostra. Porque, pra que você quer mostrar a imagem dele? O cara vai preso, vai pra cadeia, pra que fazer isso aí? Pra galera, todo mundo olhar o rosto dele, pra sentir raiva, pra constranger a família da pessoa? Não. Isso que eu ia falar, porque ele tem família, né, cara? Às vezes a mãe é uma ótima pessoa. Por outro lado, o outro autor, eu expus a foto dele, porque ele tá foragido, ele tá com mandado de prisão. Aí eu preciso que as pessoas me falem. Aí tem um propósito, a divulgação. Ele está procurado pela justiça, ele tinha a oportunidade de pegar e se apresentar. Nós precisamos ajudar a polícia. Exatamente, daí com base naquela imagem, eu peço, isso tem no mundo inteiro, que é o procurado. Então a gente dá a oportunidade, a gente tenta pegar e avisa, se apresenta. Não se apresentou, fotinho, procurado, aonde ele for pego no estado de São Paulo, no Brasil, ele vai pegar e ser preso. Aí a imagem dele, divulgada, respeita esse interesse público. Agora, como a gente até vê em reportagem, às vezes quando é casos mais... daí pega e mostra, fica mostrando o rosto do autor, eu sou contra isso daí. Porque o pessoal fala, gosta de sangue, eu quero ver o rosto dele e tal, mas o cara fez isso daí, mas será que a mãe dele merece ser punida? Ele tá sendo punida? É isso que eu tô falando. O pai do cara é um trabalhador, a mãe é uma trabalhadora. O que você tem que fazer? Você tem que dar uma pena adequada para essa pessoa. Não adianta a gente querer ser justiceiro e ficar atacando para todos os lados. É para aquela pessoa. Aí eu falo para você, mostrar o rosto de uma pessoa que está sendo presa vai ajudar em quê? Ela já está presa. Ela está presa. Está presa. Tá certo. Tá presa. Entendeu? E como que faz, Alexandre? Às vezes a gente vê assim, o trabalho da Polícia Civil de São José prendeu o cara na Bahia. Vocês vão identificando aqui provas que esse rapaz foi pra Bahia, faz o contato lá. Isso, teve um cara que eu prendi em Maceió, que ele, no antigo Pinheirinho,
Ele matou, ele vendia livros lá, daí ele matou um casal lá, roubou as coisas, latrocínio. E saiu com o telefone e vendia livros, saiu rodando e tal. Daí a gente, depois de quase uma semana, achou os corpos lá porque estavam fedendo. Fez a investigação, chegou à conclusão que era o vendedor do livro que pegou e vendeu e saiu. E ele levou o celular da vítima. Daí a gente chegou até Maceió, lá onde que ele estava, fez o trabalho, mandado de prisão, trabalhando junto com a... Nossa, o cara levou o celular. A polícia lá, fizemos a prisão, daí fomos até lá, pegamos o avião, pegamos ele, voltamos aqui, ele pegou e confessou. A Polícia Federal, ela tem esse poder territorial de trabalhar no Brasil inteiro. A gente só consegue fazer isso aí em ações de cooperação. Então, eu já fiz prisão em outros estados, mas sempre com a polícia daquele estado junto. A gente sair para fazer a prisão, assim, teria que ser numa situação muito extrema aí para isso daí ser validado juridicamente. Lembrando que quem pode fazer uma prisão em flagrante? Qualquer um do povo. Então, se eu estou na Bahia, por exemplo, e eu vejo um flagrante, eu faço a prisão, assim como qualquer outra pessoa do povo. Agora, numa investigação, exatamente, sempre que acontece de você ter que ir para outros estados, a gente está com um caso desse daí que a gente provavelmente vai fazer uma prisão agora em outro estado, a gente vai fazer isso daí. A gente pede a prisão, pede o mandado de busca, eu vou entrar em contato com os policiais lá e falar, a gente tem um mandado de prisão aqui, será que vocês preferem vocês fazerem sozinhos aí? Ou quer que a gente vai junto e a gente faz junto? Normalmente, como já aconteceu em outras vezes, por questão até de coleguismo, de bom senso, faz isso daí. Na época dos atentados, eu estava na Diju, a gente fez isso daí com a polícia do Rio Grande do Sul, que veio aqui, foi um caso curioso de ataque às escolas. As escolas, lembro. A gente identificou, a gente fez um trabalho aqui que teve até um trabalho, eles são os melhores lá, porque lá teve mais ataques e tal, eles fizeram um trabalho. Aí eu identifiquei um autor das ameaças, pedimos mandado de busca, mandado de prisão temporária. A gente marcou para no dia seguinte, a gente vai 6 horas da manhã cumprir. E sempre é 6 horas, Alexandre? Ou você cumpre mandado? Cumpri 1 às 6, vou cumprir outras às 10. Que o mandado ele tem que ser cumprido durante o dia. Aí é o melhor horário durante o dia. Por que a gente vai às 6? Porque normalmente é a maior probabilidade da pessoa estar em casa, dormindo. Entendi. Normalmente, mas não é regra, né? Não. Você tem que ser durante o dia. Do amanhecer até o alvorecer. Mas daí essa investigação aí a gente pediu, eu identifiquei o cara, aí eu ia cumprir no dia seguinte. Aí veio uma comunicação falando que a polícia do Rio Grande do Sul ia vir cumprir um mandado e precisava de um apoio. Daí os caras falaram, não, manda para mim aqui, que eu já vou às 6 horas da manhã cumprir o mandado, a gente já faz junto com eles lá. Aí quando eles me mandam o endereço, é o mesmo endereço, era o mesmo cara. O mesmo moleque. Eles fizeram também, monitoraram em redes sociais a ameaça de atentado. Aí a gente foi junto lá, prendemos um moleque de 12 anos. Aprendemos, né? E eu sei como é que é engraçado, né? Você falou que o seu horário é das 9 às 19. E tem que entrar 6 para cumprir o mandato. E aí, nesse caso... 6 não, 5, 4... Administrativamente... Não é assim. Às 6 horas é a hora que a gente chuta a porta da casa. Antes você tem que juntar... Tem que fazer a pré-eleição ali. Fazer a pré-eleição. Eu fiz a última operação grande que a gente fez aqui, a gente cumpriu o mandado em 7 cidades diferentes. São Paulo, capital, Mogi, Cruzeiro. Então, tinha que juntar aí. Eu comecei a trabalhar. 2h30 da manhã, eu já estava fazendo a pré-eleição e tal. Não dormia a madrugada. Então, a Polícia Civil, falando administrativamente agora, isso aí tem hora extra ou não? Não tem nada. É pela vocação mesmo do negócio. A gente recebe um auxílio, um valor a mais no salário, que chama RETP, que é Regime Especial de Trabalho, uma coisa assim, que fala que justamente a gente não tem horário para fazer as coisas. A maioria dá para você fugir disso daí. Tem muito policial que não vai. Fala, não, meu horário é das 9 às 19 eu não faço. Mas não funciona. É o policial que não vai. Aquele policial que não vai esclarecer o caso e tal. Essa é a coisa mais injusta que tem na polícia. Se ele já não quer ele nem vai receber o mesmo salário que eu, trabalhando muito mais. Mas eu não sei, faz 20 anos que eu faço isso, eu não me arrependo dos casos. É que é vocação também, Alexandre. Tem gente que presta o concurso e ele vê o concurso ali, não só na Polícia Civil, na Militar não, até na Prefeitura, em qualquer lugar. Tem gente que quer prestar um concurso para ter garantia de estabilidade né? Então, esse tipo de pessoa, dificilmente ele vai para a linha de frente. Sim, vocação sim, porque não é qualquer pessoa que tem
entre aspas, valentia, né? De enfrentar o perigo e tal, tem que ter vocação. Mas, assim, eu acho que isso está mais relacionado ao respeito mesmo, sabe? De que a gente tem que ter a noção de que as pessoas dependem da gente, dependem do nosso trabalho. Cara, porque se a polícia coxambrar, eu tô enrolado. Exatamente, porque outra pessoa não pode fazer. Então, se a pessoa tá com aquele problema lá, você não vai ganhar nada a mais por conta disso, mas é só você que pode resolver aquele problema. Tem gente que é egoísta, que fala, não é problema meu, tá fora da... Mas, assim... Eu percebo na prática que o bom policial é aquele que faz um pouquinho a mais, independente de receber financeiramente. E eu acredito de alguma maneira você recebe. O que você faz, volta. O que é bom e o que é ruim. A lei da semeadora, ela é a única que não falha. Você pode ter certeza absoluta que o que você semeou na terra ali, você vai colher aquilo ali. Alexandre, agora, quando a gente vê aquelas operações nas chamadas biqueiras, né? Vai lá, pega na biqueira, corre pra cá, corre pra lá, tal. Isso aí também precisa ter um mandado. É mandado, né? Mandado. Ou não, vocês estão ali na investigação, daí vocês vêem ali, o Joãozinho. Gente, Joãozinho é fictício, hein? Tem um Joãozinho ali, vamos pegar. Vocês podem sair da delegacia e fechar ali ou não? Pega. Manda, com vontade de espirrar. Mandado é de mandar ordem judicial. Isso aí eu aprendi com o Nilson, viu? O Nilson já me falou uma vez. Mandado. Marcelinho, é mandado. Isso, é mandar, mandato é cargo eletivo, é de mandatário. É que você recebe um mandato, quando o prefeito ele é prefeito, porque ele recebeu, a gente deu um mandato para ele, uma procuração para ele ser nos representar. Isso é o mandatário. Então, o mandado é uma coisa... Mas a gente brinca na polícia, porque dificilmente, sempre a gente chega na casa, a pessoa pergunta, você tem mandato? Nunca é mandado. Então, acaba virando uma brincadeira interna na polícia. Quando a biqueira, o cara está traficando. Se ele está traficando, ele está ou entregando a droga, ou em posse da droga, isso é flagrante delito. Então, em caso de flagrante, você não precisa de mandado para prender. Aliás, enquanto policial, você é obrigado a prender toda pessoa que está em flagrante. Então, o cara está na biqueira ali, se ele está vendendo a droga, você visualiza isso daí. Porque isso é difícil. Porque o tráfico ele tem um sistema ali de contra-inteligência, que ele coloca um monte de nóia na rua, na hora que chega a viatura, eles avisam, eles escondem a droga, daí o cara ele estava poucos segundos ali vendendo a droga. Mas no momento que você aborda, ele está sem a droga. Daí você acha a droga ali, mas e aí, como que você prova que ele estava vendendo? Então, assim, é difícil por conta disso daí. Mas se você conseguir, de alguma forma, ou pegar a pessoa ali vendendo, ou de alguma forma documentar, a gente fez uma operação, a Tectum, a gente iniciou, telhado em latim, porque 2 policiais, a gente cercando lá no EMA, os traficantes estavam ficando em cima do telhado para vender a droga. A polícia chega, eles corriam pelos telhados das casas. Imagina você ter uma casa e os traficantes tudo correndo em cima do telhado, caindo telha na sua cabeça. Um absurdo, uma aberração. Eu assumi a delegacia, o pessoal pegando e mandando foto, senhorinha com a cabeça rachada, porque os moleques simplesmente sitiaram um quarteirão inteiro do telhado das casas. Aí tem 1, 2 casas de traficante lá, ou as centenas de outras casas, é tudo de popular, de pessoa trabalhadora que acorda todo dia às 6 horas da noite, vai dormir. Quando dorme à noite ali, daí do pouco tempo para dormir, os vagabundos correndo em cima do telhado, quebrando tudo as telhas, tudo cheio de vazamento. Um vagabundo caindo dentro das casas lá, no meio dessa corrida, ele falou, não, vou acabar com isso daí. Aí eu fiz uma investigação de 3 meses, isso aí custou 2 ossos da minha equipe, porque 2 policiais numa dessa situação, eles despencaram do telhado, ambos quebraram, os 2, cada um quebrou o pé esquerdo, voltaram, estão voltando hoje, inclusive, da licença. Hoje eles retomam as atividades, estão curados, graças a Deus. E a gente concluiu essa investigação aí com a prisão de 7 líderes do tráfico lá. Eu falei, para cada telha quebrada vai ser 1 ano de cadeia para o chefe do tráfico. A gente prendeu uma cacetada, mais de 20, o cara que fica na biqueira, o cara que fica correndo. Mas essa é a mão de obra barata. A gente filmou, identificou e conseguimos aí sim do Poder Judiciário o mandado, não mandato, o mandado de prisão. E os que a gente não pegou, eles estão procurados. Por quê? Porque estavam no telhado das casas. Vai lá no EMA para ver se tem mais alguém no telhado das casas. Acabou.
Os caras estavam enchendo o saco, falaram que era um problema que não dava para acabar. Dá sim, a gente assumiu lá e eu tenho muito orgulho. Esse é o primeiro trabalho que eu fiz. Pergunta, questiona o pessoal do EMA lá. O pessoal vai falar, mas continuou o tráfico lá, mudou de lugar, tá? Mas beleza, é biqueira do jeito que é. Ficar correndo em cima do telhado das casas. É quase que enxugar gelo, Alexandre. Isso, passou do absurdo. Eu tenho a pretensão de acabar com o tráfico ali na Zona Sul, Campos Alemães, que é uma coisa. Não. Mas a missão nossa ali é o dia que a gente sair de lá, o local tá melhor do que estava antes. E tá muito ruim. Eu fico extremamente incomodado quando eu passo na sua, viu os caras apontando. Mas o duro ali. é que não tem jeito. Você tem 10 policiais na delegacia. Aí você tem um monte de crime que acontece que você tem que investigar. Tem esse crime pontual, que são as biqueiras, que você sabe que todo mundo sabe que tá ali. Mas você com 10 homens, cara, o que você vai fazer? Mas falaram isso para mim quando eu falei do EMA. Falaram, não, perca seu tempo que você não vai conseguir, porque foi a PM, foi a guarda, foi todo mundo, não conseguiu resolver. Resolvemos. Parou. Vai lá, passa lá. Vai dar uma olhada lá pra ver se os moleques sobem no telhado. Estão tudo cagando nas calças. Já melhorou. Porque sabe que vai pra conta do chefe do tráfico. Então, aquele negócio o impossível é uma opinião. A gente não pode esquecer disso aí. Impossível é uma opinião, não é um fato. Então, a gente tem que tentar fazer. Eu acho que é Santo Agostinho que fala isso aí. Começa pelo que é fácil. Você vai migrar para o que é difícil. Quem sabe você consegue fazer o impossível. Ali, o tráfico de entorpecente é uma missão para muitos que têm essa opinião de impossível. Eu, inclusive, tenho essa opinião. Acho realmente que é impossível. Mas o jeito que é lá hoje é um absurdo. É um absurdo, como não é em outros locais. A venda de droga é feita na biqueira. O que é uma biqueira? É um lugar escondido que só a pessoa que vai comprar droga sabe o que é. Ele vai lá com todo medo lá para pegar e comprar droga. Não é na rua com o pessoal sinalizando, isso com um saco de pino na mão. Isso tá errado. A gente tem que pegar e fazer. Eu tenho condição de efetivo e tal. Vamos dar o nosso melhor. Se a gente pegar e conseguir, ao final do nosso trabalho, entregar uma situação um pouco melhor, já vou ficar feliz. Mas, como eu disse, as coisas estão melhorando, é mais gente chegando. E quem sabe? É um absurdo a pessoa que pega e paga ali, porque o IPTU lá é o mesmo preço que a gente aqui. Aí você vai para a escola, imagina você indo para a escola lá, passando os caras com um saco de pino na mão do lado. Eu não consigo aceitar esse tipo de situação. Eu posso não conseguir resolver, mas eu vou cair atirando. Alexandre, para a gente encerrando aqui, até por conta do horário, que recado que você dá para quem sonha em ser policial civil, cara? Estuda, é um sonho, não tem idade. Tá? Tem gente que fala que por conta da idade desiste. Não desiste, não. É legal. Se é sua... Assim, vê se é o que você quer. Você tem essa questão de você lidar... Duas coisas. Afrontar o perigo, tá? Você não precisa ser estúpido, mas você vai ter que fazer isso aí. Não vai depois entrar no problema. Mas daí eu não quero fazer. Questão de horário, você vai ter que se dedicar a isso daí. E saber lidar com frustração, assim. Talvez a maior qualidade que um policial tem que ter é a resiliência. Porque você vai apanhar de tudo quanto é lado. E mesmo assim, você vai ter que continuar fazendo. E se eu posso dar um conselho, estude. É concurso público, é igual para todo mundo. Então tá, já. Alexandre, obrigado, viu? Eu que agradeço. Foi legal ter vindo aqui esclarecer um pouquinho pra gente. Eu tenho certeza que as pessoas têm muita dúvida da Polícia Civil, da Polícia Militar, enfim. E foi um papo muito bacana, viu? Posso deixar meus canais aí para quem quiser falar comigo aí? Você entra na minha página, é Alexandre da Homicídios, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E tem meu WhatsApp, é o 12997096427. Manda, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo. Mas sempre responde, viu? Eu sou prova. Eu respondo. Sempre responde. Eu pego e respondo. Pessoal, então encerramos aqui mais um programa do nosso podcast. Agradeço a audiência de todos e não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube. Podpost Resenha para Empreendedores. Obrigado e até mais, pessoal.